Opa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero que você seja bom nisso, de ouvir. Você tá acompanhando aqui o podcast esse tempo todo, você com certeza é um bom ouvinte. Então, muito obrigado por isso. Eu gostaria de te agradecer por esse tempo que você tem dedicado a orar comigo. É uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, como cristãos mesmo, é orar, sabe? Estarmos unidos em um propósito tão poderoso, porque quando a gente ora, quando a gente conversa com o Senhor, a gente está suscetível a escutar a voz dele, é o que ele quer que a gente faça e sermos direcionados para agirmos da forma que ele quer que a gente haja. Isso é tão incrível porque, cara, é o que nós precisamos fazer. Como irmãos em Cristo, a gente precisa se unir para um propósito maior. E a vida realmente ela é uma loucura. A gente tem a nossa rotina, os nossos afazeres e a gente acaba não tendo tanta facilidade, assim, às vezes, de parar um pouco e prestar atenção nos detalhes de uma conversa. Esses dias para trás eu tive uma oportunidade muito interessante. Os caras que trabalham comigo, ele é superior a mim, na minha empresa, e, cara, ele é uma pessoa, assim, muito fora da curva, muito inteligente. E ele tava me contando como é o processo dele mesmo produzir a própria cerveja e ele fez a própria geladeira. Ele tava me dizendo não só o processo ali, que é tão complexo, né, de fazer uma cerveja, e eu já disse pra vocês várias vezes, eu amo assistir documentários, mas estar em contato com uma pessoa que fez a própria cerveja, que fez a própria geladeira, que tava planejando fazer outras coisas ali, cara, eu achei surreal. Eu falei, meu Deus, quando na minha vida eu vou ter a oportunidade de ter essa conversa de novo com alguém? Ele começou a falar sobre as leveduras e sobre as combinações e se você quer uma cerveja com um fundo mais adocicado. Cara, eu não sei se na minha vida em algum momento eu vou fazer uma cerveja, sabe? E eu não vou pesquisar sobre isso, mas ter ele ali falando, cara, e eu ouvia, eu interagia, sabe? Tinha outras pessoas ali na ligação enquanto ele tava falando isso. Eu percebi um silêncio, assim, da galera, não muito interessada no que ele queria dizer, mas eu realmente me interesso muito com as histórias das pessoas, com as vivências delas. Eu gosto de simplesmente estar ali presente, não só ouvir assim e ficar viajando e pensando em outra coisa, o que eu posso falar. Às vezes a gente não tem que falar nada, ou ouvir, ou então se permitir também ter dúvidas, se interessar de verdade pelo que as pessoas têm pra falar. E é essa mensagem que eu queria deixar hoje pra você. Se interesse pela vida mesmo, sabe? Porque a vida ela acontece não só quando você tá numa viagem. Você já percebeu quando você vai viajar pra algum lugar, você fica super interessado. Tem guias turísticos, às vezes você estuda a história do lugar pra ficar mais por dentro das coisas que você tá visitando, das coisas que você tá vendo. Por que você não faz isso no seu dia a dia? Estude, sabe, a história das coisas, dos lugares que você passa. Quando você for conversar com alguém, se interesse por entender por que ela tá naquela profissão, por que ela escolheu estar ali, quais as motivações dela de estar naquele lugar. Isso enriquece muito e você aprende muito mais do que só pesquisando ou só assistindo vídeos de curiosidades ou assistindo documentários. A vida é um grande aprendizado e a gente precisa estar aberto para ouvir não só as pessoas, não só a si mesmo e também ouvir principalmente o Senhor. Eu queria também trazer aqui uma ilustração bíblica que é sobre uma pessoa muito interessante na palavra de Deus. Você conhece a mãe dessa pessoa, que é a Ana. Ela era estéril e ela prometeu que se ela tivesse filho, ela ia dedicar esse filho ao Senhor por toda a vida. E essa pessoa que a gente tá falando, eu gostaria que você falasse aí nos comentários se você sabe quem é. Deixei aí 2 segundos para você fazer esse comentário. Eu espero que você tenha comentado que era Samuel. A gente vai ler aqui Samuel capítulo 3, que é quando o Senhor fala com ele pela primeira vez. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel:
Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. A gente vai parar por aqui, porque tem toda uma história, uma narrativa, né, depois do que Deus revela a Samuel, mas eu gostaria de que você focasse nisso, né? Deus tem tanto para falar com a gente, através das pessoas, através dos acontecimentos. A gente precisa estar aberto a ouvir, que seu coração possa se acalmar, e essa oração é justamente para isso. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui estudando um pouco mais da Tua Palavra e de estarmos ouvindo, Senhor, do Senhor, e de termos oportunidade de ouvirmos, aprendermos com a história de Samuel, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ainda se comunicar com cada um de nós. Que o Senhor possa trazer para o nosso coração, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Retirar de nós, Pai, as preocupações e também aquelas ideias que a gente já colocou dentro de nós, ideias limitantes, Pai, ou até mesmo pensamentos errados, aprendizados errados que tivemos, que às vezes impedem de que a gente se achegue até o Senhor, de que a gente descanse na Tua mensagem, na Tua palavra, e de que a gente simplesmente ouça de forma genuína aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor mostre as pessoas certas, Pai, que nós devemos ouvir, que a gente possa sempre se basear na Tua mensagem, na Tua verdade, Pai, na palavra do Senhor. Sempre que ouvirmos algo a respeito do Senhor, sempre que escutarmos alguma pregação, ou até mesmo quando sentirmos no nosso coração algo e estivermos na dúvida se aquilo realmente é algo do Senhor, que provém do Senhor, se a fonte ali é o Senhor mesmo, que nós possamos correr até a Bíblia, Senhor Deus. Que o Espírito Santo esteja falando no nosso coração, para que a gente possa ter o discernimento, Senhor, de escutar a Tua voz, para que tenhamos sabedoria também, Senhor Deus, para agirmos conforme aquilo que o Senhor falou para cada um de nós, não só ficar ouvindo ali, mas para que nós possamos também agir de acordo com a Tua vontade. Senhor, também venho te pedir para que nós possamos aproveitar as oportunidades da vida, Senhor, que possamos ser pessoas bem relacionadas, Deus, realmente interessadas nas histórias uns dos outros, que possamos turistar nas nossas próprias cidades, que a gente possa aproveitar, Senhor, exatamente aquilo que nós temos aonde nós estamos, que possamos ser gratos pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e pelo país que nós moramos. Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade, Senhor, e começa a ficar com raiva, Senhor, com rancor, ou com uma mágoa de por que eu nasci assim, por que eu nasci nesse lugar, por que meus pais agem dessa forma comigo. Tantas vezes julgamos a nossa realidade, Pai, e queremos nos atrelar a isso para que a gente continue nisso, mas o Senhor não criou filhos reclamões. Na verdade, o Senhor espera de nós gratidão para que a gente possa acessar as coisas que o Senhor disponibilizou para cada um de nós. Nós temos muitas ferramentas, Pai, nós temos muitas coisas para fazer aqui nessa terra, e sobre todas essas coisas existe ainda uma ajuda, Senhor, que é maravilhosa, que é simplesmente a ajuda do ser mais poderoso que existe. Então nós te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos por o Senhor olhar para cada um de nós e enxergar e revelar para nós o nosso potencial em Ti, e que nós possamos também ouvir as coisas certas, Senhor. Muitas vezes, pela nossa interpretação, pelas nossas distorções de imagem, às vezes por pensarmos tão pouco de nós mesmos, interpretamos muito mal o que as pessoas dizem a nosso respeito. Às vezes estão fazendo alguma crítica ali para que nós possamos melhorar, às vezes falaram coisas porque simplesmente não estão bem com elas mesmas, que a gente não absorva as coisas ruins da vida, Pai, mas que a gente possa tirar lições poderosas, valiosas e positivas de todas as nossas vivências. Em nome de Jesus, nos transforma em pessoas, Pai, mais alegres, bem resolvidas. Tira de nós toda essa necessidade, Pai, de sermos vistos como vítimas. Na verdade, somos mais que vencedores. Nós não precisamos dar pena de ninguém, Senhor Deus. Que a gente venha se posicionar assim como verdadeiros cristãos, Pai, que caminham de cabeça erguida e que estão disponíveis para ouvir aos outros. Quando nós estamos bem resolvidos com o Senhor, quando nós entendemos também as nossas limitações e também aonde nós podemos e queremos chegar, a gente está mais disponível para viver mais leve, sabe? Que isso não aconteça só quando a gente chegar, Senhor, no final da nossa vida, quando a gente tiver, sei lá, o emprego que a gente queria, ou a família que a gente queria, a casa que a gente queria, enfim, cada um tem o seu sonho e o seu plano e almeja um lugar onde quer estar, mas se a gente esperar só chegar a esse momento para sermos exatamente quem o Senhor quer que nós sejamos, a gente não vai aproveitar muito a vida, porque ela é um processo, é uma jornada, que nós possamos aproveitar essa jornada aqui. Despeja sobre cada um de nós, Pai, essa sede, Pai, essa vontade de vivermos na verdade, Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus, de vivermos, Pai, alegres, confiantes, Senhor, e estando disponíveis para escutarmos a voz do outro, a nossa voz, mas principalmente, sobre todas as coisas, a sua voz, Pai, porque o Senhor sempre tem nos protegido, sempre tem nos guardado e garantido para cada um de nós a vitória e salvação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Se coloque disponível para ouvir pelo menos uma pessoa hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã.